Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP, o estudo diário da Bíblia. E estamos vendo nessa semana os símbolos do céu. Os profetas Isaías, Daniel e João, Ezequiel, eles viram o trono de Deus. Ontem nós vimos, o Antonte, que o trono de Deus arde em chamas. Nós vimos que os querubins foram colocados Bom dia, jovem. Vimos que o trono de Deus ardia em chamas. Vimos que foi colocado uma tocha de chama em frente ao paraíso, quando Deus expulsou o primeiro casal. Eram dois anjos com espadas flamejantes. Hoje, quinta-feira, 15 de abril, ano jubileu. Bom dia, jovem. Bom dia, jovem. Vamos falar sobre... Deixa eu mostrar a imagem da semana. A imagem da semana é fundamento profético. Tá vendo? Um anjo está indo no altar de Deus, pegou uma brasa viva e colocou nos lábios de Isaías. E aí o Isaías disse: envie-me a mim, Senhor. Ontem nós vimos que Deus habita no meio do povo. Nós falamos há alguns dias sobre a presença luminosa de Deus no tabernáculo, no templo de Salomão. E como Ageu disse que o segundo templo seria mais glorioso do que o primeiro. Por quê? Não em pompa, em dinheiro e riqueza, mas porque nele habitaria o próprio Filho de Deus. Hoje, quinta-feira, 15 de maio, a queda de Lúcifer. Amanhã está gelada aqui sobre a ponte Alphaville, no Tietê. Não podemos compreender o fato de que algum dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim da guarda. O autor Sean Bonstra começa falando. É muito difícil de compreender. Como que esse serafim chamado Lúcifer, ele já foi poderoso diante de Deus? Como que Lúcifer caiu? Se Lúcifer caiu, como foi a queda dele comparada à queda do homem? Por que o homem foi restaurado e Lúcifer não? São algumas perguntas que vêm saltam aos nossos olhos. Uma das funções de Lúcifer na época... Bom dia, como vão vocês? Uma das funções de Lúcifer na época era revelar a glória de Deus ao universo. Mas em vez disso, ele começou a se concentrar em sua própria glória e não na glória do Criador, o grande Pantocrator. Para ser mais preciso, ele começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra merecida. Lúcifer em algum momento falou: peraí, eu sou mais glorioso do que isso? Por que eu não estou sendo adorado como o leão da tribo de Judá? Por que eu não estou sendo adorado como Jesus está?
Hoje tem outro leão rugindo aí no mundo. Leão 14. É, minha gente. Eu falo aqui, repito, já falei sobre o Apocalipse, já falei sobre o Daniel. E sempre o sistema romano é o quarto reino da profecia bíblica, que eu transformei, com uma licença poética teológica, em 7 reinos. Estamos vivendo o quarto reino da profecia de Daniel 2. E esse quarto reino é Roma, o Império Romano. Ele subsistiu desde 538 até 1798. Isso na sua fase papal. Porque o Império Romano existe desde antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi subjugado sob o Império Romano. E esse império tem um objetivo, não outro: subjugar o povo de Deus. Meus irmãos queridos católicos, não vos iludis com o leão que ruge a partir de Roma. Aquele leão que parece cordeiro não é um cordeiro, é um leãozão, um lobão. O verdadeiro leão de Judá é Jesus Cristo. O Papa eleito, que se intitulou o Leão 14, não tem por objetivo defender a Jesus Cristo aqui na terra, não. O único objetivo dele é defender a sua igreja, é defender a sua corporação religiosa, que é a maior corporação religiosa da história. Eles não estão preocupados com santidade, eles não estão preocupados com a Bíblia, eles estão preocupados com a tradição, eles estão preocupados em ser obedecido. Então preste atenção, meus irmãos católicos. Tem coisas do sistema romano papal que você não conhece. Você precisa estudar um pouquinho mais. O Papa Leão 14 não é o próprio Jesus Cristo aqui na terra. Não é um vigário filho de Deus. Não é. É só um lobo vestido em pele de cordeiro. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, não é Pedro, não é Leão 14, não é Maria, mãe de Jesus. O que houve que levou à queda de Lúcifer? Compare a queda de Lúcifer com a honra que os salvos recebem. Ezequiel 28, 11 e 17, Isaías 14, 12 a 14, Apocalipse 14, 1 ao 12. Leia lá, volta aqui. Vá com Deus, irmãozinho. Cuidado aí, viu? O bicicleteiro está andando na pista de rolamento em sentido contrário ao rolamento. E aqui, ó, tá ouvindo o barulho? Passa caminhões e caminhões, ó. Meu Deus, isso é viver perigosamente. Lembra daquele filme Rei Leão, já que estamos falando de leão? Quando o pai disse: não vá lá no cemitério de elefantes, é perigoso. O que o leãozinho disse? Eu rio na cara do perigo. É, o ciclista está rindo na cara do perigo. Qualquer deslize aqui no fluxo do tráfego e o cara morre. Lúcifer foi lançado fora do monte de Deus, Ezequiel 28, 14 a 16.
enquanto os redimidos estão no Monte Sião com o Cordeiro de Deus, Apocalipse 14. Gente, melhor do que ficar pensando na desgraça que Satanás sofreu, vamos pensar na honra que os santos receberão no céu. Ai, ai, Senhor, Apocalipse 14 é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Apocalipse 14 mostra os redimidos, os salvos que venceram a besta de Apocalipse 13, as duas bestas que agora estão se beijando. Roma e Estados Unidos da América. Roma e América. A besta é romana americana. Apocalipse 14 mostra o grande trono de Deus. E em volta os 24 anciãos adorando a Deus. E em volta 144 mil salvos diante de Deus. E em volta uma grande multidão de salvos diante de Deus. E em volta, um pouco mais distante, uma grande multidão de perdidos. Ou seja, é o grande julgamento final. Os salvos foram colhidos como trigo maduro diante de Deus. Os perdidos foram vindicados como uva num lagar. Lindo, lindo! Leia ou assista ou ouça na voz do incomparável, inconfundível Cid Moreira. Apocalipse 14. É lindo. Meu amigo ontem falou, eu estou lendo a Bíblia, comecei em Apocalipse. Maravilhoso! Hoje, se alguém perguntar para mim onde é que eu começo a ler a Bíblia, Apocalipse. Vamos começar vendo a glória que Deus concedeu aos homens, a benesse de adorá-lo em seu tabernáculo celestial. Lúcifer estava no Éden, Ezequiel 28:13. A raça humana também esteve lá, mas em contraste com o destino de Satanás, ela está sendo restaurada ao paraíso por meio de Jesus Cristo. Apocalipse 22, 1 a 13. Então essa é a pergunta que vem aos nossos olhos. Vá com Deus, menino. Por que Deus restaurou a raça humana? Por que Deus não restaurou Lúcifer e seus anjos? Não sei. A Bíblia não apresenta. Provavelmente Deus tenha esgotado as possibilidades com Lúcifer e seus anjos lá mesmo no paraíso. Quando ele expulsou Satanás e seus anjos do paraíso, certamente Deus tenha dado todas as chances a Lúcifer. Então no céu vamos perguntar: Senhor, como foi o plano de salvação para Lúcifer e seus anjos? E como que eles recusaram? Porque o plano de salvação para os humanos nós sabemos. E nós sabemos como que a gente pode recusar o plano da salvação. É só rejeitar Jesus Cristo como Salvador pessoal e suficiente. Olha o que a Dona White fala. Dona White, Ellen G. White, é profeta para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode acreditar nela ou não, não tem problema. Ela não é a profeta para o mundo, para todos os povos. Não. Só para os Adventistas do Sétimo Dia. Ah, que privilégio! Isso é bom, por quê? Porque se você não acredita nela, não vai fazer diferença. Não é como a profecia de João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus, adorem-no. E quem não adorá-lo vai ter perdido. Ellen White não, ela fala para os adventistas. Ela fala: minha amada igreja, vamos colocar a nossa barba de molho.
Tá bom? É uma mensagem para a igreja. Ela diz, no livro chamado A Verdade sobre os Anjos, Casa Publicadora Brasileira, 2022. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Amém, aleluia. A Verdade sobre os Anjos, página 177. Nós fizemos um exercício brincando. Vamos supor que houvesse no céu 9 bilhões de anjos. Provavelmente sejam mais, não sei. Um terço caiu, então 3 bilhões de anjos caíram. Nós temos hoje 9 bilhões de humanos na Terra. Vamos imaginar que um terço desse seja salvo. Então nós teremos no céu pelo menos 3 bilhões de seres humanos adorando ao Criador Jesus. Amém? Aleluia! Você quer estar... Vai aí, caminhãozão! Você quer estar junto a essa grande multidão que Apocalipse 14 mostra? Os salvos estarão no céu somente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Os salvos não estarão no céu por causa da igreja oriental, por causa do muçulmanismo, por causa do... que mais? Shintoísmo, essas igrejas aí. Por causa do budismo. Não, meu amigo, só Jesus Cristo leva para o céu. Todos os caminhos levam a Roma, mas não levam a Deus. Todas as igrejas protestantes estão se curvando diante do Papa Leão XIV. Os Estados Unidos da América do Norte estão se curvando diante do Papa Leão XIV. Mas você não precisa. Você pode escolher se curvar diante do verdadeiro leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Opa! Vai com Deus, hein? O senhor acabou de passar no YouTube ao vivo aqui. Entra lá, vigia das pessoas. Os salvos estarão no céu somente por causa do Evangelho. De fato, diz o autor Chambonstra, o tema do Evangelho, a redenção, é encontrada de maneira bastante expressiva na cena da sala do trono. Apocalipse 4 e 5. Leia Apocalipse 1 ao 5 para você entender o que está acontecendo hoje no céu. Por exemplo, os anjos proclamam: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para o Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo povo e toda a nação. Apocalipse 5, 9. Que descrição do Evangelho, a morte de Jesus pela redenção humana. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, grande Deus Pantocrator, por ter nos providenciado a salvação em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. A sua igreja não salva, a minha igreja não salva. As religiões orientais não salvam. A salvação é única. O caminho da salvação é única. O Papa Francisco disse: todo mundo vai ser salvo com as suas fezes. Não vai ser, não. Não importa quantas quantas fés existem no mundo,
Só uma salvará: a fé em Jesus Cristo, nosso único leão. É o leão zero. Jesus Cristo é o leão zero, o cordeiro primeiro, morto desde a fundação do mundo. Que descrição do Evangelho, que descrição maravilhosa. A morte do nosso Mestre Jesus Cristo pela redenção de toda a humanidade. O pulo do gato aqui é: não importa a qual fé você pertença, uma vez que você confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Criador e Salvador, você está salvo. Uma vez que você abandonou seus ídolos de pedra, pau, madeira, cimento, você está salvo. Ontem eu estava vendo uma cena, o presidente americano Trump adorando lá a Virgem Maria lá, uma das santas, feita em metal nobre. Metal não, acho que era pedra nobre. Para com isso, isso é mundanismo. Não adores outros deuses diante de Deus. Qual é o nosso papel em contar aos outros o que Cristo fez por todos nós? O nosso papel é esse aqui: gritar no monte da internet: só Jesus Cristo salva. Bom dia, meu jovem. Você passou muito rápido, vai com Deus. Não quer voltar e falar bom dia aqui para meus amigos? Olha que jovem, bonito, maravilhoso. Bom dia, Cícero, meu nome. Bom dia a todos, hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Ó, vem cá, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, menino. Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Eu tô falando sobre isso mesmo, Nossa Senhora de Fátima. Tá vendo? É um irmãozinho, ele nem falou o nome dele. Hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é a santa portuguesa, ela apareceu em Fátima. Se eu não me engano, é aquela santa, tem um filme em que foi vista, ela foi vista por 3 crianças. Eu acho que é essa mesma. Mas, meus irmãos, por mais maravilhosa que seja Nossa Senhora de Fátima, ela não tem poder nenhum. Aquela imagem que apareceu lá em Fátima para as crianças, no filme é uma imagem muito bonita. E estava chovendo e de repente parou a chuva e o sol brilhou. Eles estão te enganando, meu irmão. Não existe Nossa Senhora de Fátima, existe Nosso Senhor de Fátima. Nosso Senhor de Fátima é Jesus Cristo. Não adore imagem de pau, pedra, madeira, cimento. Jesus é ciumento. Olha que legal. Não adore imagem de pedra, madeira e cimento. Jesus é ciumento. Com todo respeito às suas crenças. Eu não estou desrespeitando a sua crença. Eu só estou dizendo para você que não há outro caminho pelo qual importa que sejamos salvos. Nossa Senhora de Fátima, por mais maravilhosa que seja, ela não morreu por você. Qual é o nosso papel em encontrar aos outros o que Cristo fez por nós? Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus, hein? Qual é o nosso papel? Esse aqui. Falar para os nossos irmãozinhos que estão equivocados. Porque quando eu falo do papado, quando eu falo da grande conglomeração romana, quando eu falo do grande império romano, eu estou falando da profecia de Daniel 2. Eu não estou criticando essa ou aquela nação, essa ou aquela religião, não. Mas a profecia bíblica disse: o Império Romano estará
vigente. Quando Jesus Cristo for subjugado o Império Romano, esse mesmo império estará vigente quando Jesus Cristo aparecer na nuvem do céu, quando Nosso Senhor de Fátima, não Nossa Senhora de Fátima, quando Nosso Senhor Jesus Cristo aparecido aqui no Brasil, não a Nossa Senhora Aparecida. Eu entendo a sua fé, eu vivi nela até os 20 anos. Minha mãe era devota número 1 da Nossa Senhora Aparecida. A nossa igrejinha chamava Igreja Nossa Senhora das Dores. Depois ela foi transformada em Catedral Maria, Mãe da Igreja. E o bispo, esqueci o nome do homem agora, Espíndola, foi morar lá do nosso lado. A gente assistia a missa com o próprio bispo. Eu tomei a minha primeira comunhão com o bispo. Isso é pouca coisa? Não é não. Eu dou graças a Deus pela religiosidade da minha mãe, porque a religiosidade da minha mãe me ensinou o caminho de Deus. Ela rezava para Nossa Senhora Aparecida, pedia milagres. Uma vez meu irmãozinho estava doente, quase morrendo. Meu irmãozinho Jonas, hoje ele já é falecido, que o Senhor o tenha. Ela fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Ela falou assim: ó, Nossa Senhora Aparecida, se a senhora curar meu filho, eu vou tirar uma foto dele nu. Ah, que coisa esquisita. E vou levar na igreja para o padre consagrar. Meu irmãozinho era pequenininho, não ia assustar o padre. Só que... Bom dia, seu bicicleteiro. Passou no YouTube ao vivo, vai com Deus, hein? Ele era menino, tinha 4, 5 anos. Acho que pesava, acho que nem 5. Sei lá quantos quilos pesava, era magrelinha. E Deus salvou meu irmão Jonas, igual salvou Jonas lá da baleia. Deus tirou meu irmão do ventre da morte. Minha mãe ficou muito agradecida a Deus. Mas eu não sei por que cargas d'água ela não cumpriu o voto. E ela já estava velha. Meu irmão estava velho, meu irmão já trabalhava fora. E um dia ele mandou uma foto para ela e disse, e ela contou para ele, contou para todo mundo. Ela se arrependia porque tinha esquecido de cumprir o voto que fez a Deus, a Nossa Senhora Aparecida. Porque quem curou o meu irmão foi Deus, Jesus Cristo, não foi Nossa Senhora Aparecida. Mas a minha mãe cria assim. E você que crê assim, tudo bem. Eu não quero dissuadi-lo. Vai com Deus, meu irmãozinho. Eu não quero dissuadi-lo da sua fé. Porque eu quero que você entenda que a sua fé está equivocada. A sua fé, ela não está de acordo com os ditames da Bíblia. Leia lá o 2º mandamento da lei de Deus. Aí o meu irmão mandou uma foto nu, pelado, para minha mãe. Só que agora meu irmão já era adulto. Se ela fosse levar aquela foto pro padre, ela ia assustar o padre. É. Mas aí meu irmão era respeitoso. Ele entrou assim no rio como esse e cingiu o corpo com uma toalha e mandou a foto para a mamãe. E a mamãe mandou para o padre para abençoar e cumpriu o voto. Bom dia, meu amigo, vai com Deus. Cumpriu o voto que ela tinha feito. Não foi uma ou duas vezes que eu vi minha mãe fazendo promessa para Nossa Senhora Aparecida. Nós íamos à igreja todo domingo.
De manhã tinha a missa dos adultos e às 10 a missa das crianças. Quando a gente ficou maiorzinho um pouquinho, minha mãe ia à primeira missa e nós íamos na missa das crianças. Os mais velhos conduzindo os mais novos, eram 9 filhos. Então, se você não tem nada, pelo menos você tem alguma coisa na igreja, entende? A igreja não é toda perdida. Na verdade, os irmãos que estão na sua ignorância, eles não serão culpados por isso, entende? Minha mãe morreu na fé em Nossa Senhora Aparecida. Eu acredito que ela estará salva, porque minha mãe era uma serva de Jesus, fiel. Minha mãe amava a Deus, minha mãe amava a igreja. Mais uma vez que eu passei a ler a Bíblia, que eu passei a entender o que a Bíblia diz, eu preciso regular a minha vida com os ditames da Bíblia. E se alguma coisa da minha igreja não está de acordo, eu preciso mudar da minha igreja. Foi o que eu fiz. Eu mudei da minha igreja e passei para outra. Hoje estou noutra. Então já faz 30 e tantos anos que eu me batizei nessa outra fé. E se amanhã ou depois eu descobrir algo que não está condizendo com a Bíblia, eu não pensaria 2 vezes. Eu abandonaria a minha igreja com todo o amor que eu tenho por ela. Assim como eu abandonei a minha igreja católica, apostólica romana, com todo o amor que eu tinha por ela. Vou confessar para vocês aqui, mesmo depois de adventista do 7º dia, batizado e crismado, nossa igreja não crisma, é só um modo de falar. Quando eu ia visitar a minha cidade, eu ia à missa, eu ia assistir à missa na Catedral Maria, Mãe da Igreja, em Paranavaí, noroeste, lá do nosso querido estado Paraná. Eu gostava de assistir a missa com o bispo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, se você adora deuses de pau, pedra, madeira, não precisa parar de adorá-los agora, não. Comece a estudar a Bíblia diariamente e Deus vai instruir você. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê não pouca, mas muita paz. Amém.